Deus querido, Deus eterno, em nome de Cristo Jesus, queremos apresentar a vida da Miriam diante do Senhor, que mora lá no Rio de Janeiro. E por causa da tecnologia, Deus, o Senhor nos permite chegar até ali. A tua palavra nos ensina e nos diz que o Senhor é o Deus de perto e é também o Deus de longe. Deus, a tua palavra também nos ensina que não há impossíveis para o Senhor. Eu não sei qual é o quadro de saúde da Miriam, mas o Senhor conhece. Porque a tua palavra diz e ensina que os olhos do Senhor estão em todos os lugares da terra. O Senhor sabe qual é a necessidade. Que o Senhor a visite. Que o Senhor, Deus, coloque a tua boa mão. Que o Senhor intervenha no seu quadro de saúde. E que, em nome de Jesus, nós cremos que se o Senhor quiser, o Senhor pode glorificar o teu nome na vida da Miriam. Porque o Senhor é Deus. Tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. E Deus, e é isso que nós pedimos agora. Que o Senhor intervenha, que o Senhor visite a vida da Miriam. Deus, e assim também a vida daqueles que estão enfermos, também na nossa igreja, que necessitam, Deus, de um cuidado. Pai, principalmente, Deus, os nossos irmãos da terceira idade, que requer um cuidado bem maior. E nós, então, apresentamos o seu Mário, a dona Judite, apresentamos também o irmão Domar, apresentamos, Deus, a vida do Etelvino, da sua esposa, do seu Grangeiro, da sua esposa Maria Grangeiro, e pedimos, Deus, que o Senhor visite o seu Dornel, a dona Cláudia Elmira, sua sogra, dona Marilza. Pai, vai colocando a tua boa mão. Deus, nós queremos dizer ao Senhor que nós somos gratos pelo cuidado que o Senhor tem dispensado à tua igreja, ao teu povo. E como é bom saber que nós podemos descansar no Senhor. Pai, como é bom saber. Também, Deus, quero apresentar essa conferência, Pai, dos homens amanhã às 8 horas da noite. Deus, desperte os nossos homens, os homens da tua igreja. Deus, esses santos varões que foram chamados para liderar, não com mão de ferro, mas para liderar, Deus, com amor. E o amor, Deus, exorta, o amor corrige, o amor, Deus, chama atenção, mas não no intuito, Deus, de menosprezar ninguém, mas na ideia, Deus, de trazer para perto, de poder mostrar que mesmo quando nós utilizamos, Deus, dessas ferramentas que a tua palavra nos diz, nós também, Deus, devemos dizer por meio delas, nós fazemos isso porque nós amamos. Porque o Senhor faz isso conosco. Tua palavra diz que o Senhor nos corrige. Tua palavra nos ensina que o Senhor nos exorta, que o Senhor nos chama a atenção, que o Senhor nos corrige. E tudo isso porque o Senhor nos ama. Que nós possamos também ser compreendidos assim, como esses homens, Deus, que foram levantados e chamados pelo Senhor, para que na nossa geração nós possamos fazer diferença. Não, Deus, com mão de ferro, mas, Deus, com firmeza, centrados naquilo que a tua palavra nos diz e nos instrui. Em nome de Jesus é que nós oramos e louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós possamos pensar nesse momento, meditar na palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao 23, e depois, no fim, nós vamos orar encerrando. Se tiver mais algum pedido, nós também apresentamos eles ao Senhor. Provérbios, capítulo 20, capítulo 1, Provérbios, capítulo 1, versículo 20 até o 23. Olha só o que o texto nos diz. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama
à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que darei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amados, eu acredito piamente que o texto que nós acabamos de ler de Provérbios, capítulo 1, versículos 20 a 23, é uma radiografia da sociedade brasileira e também do mundo, no geral. Principalmente porque essa descrição, ela não é a descrição da nação de Israel apenas há mais ou menos aí 2.600 anos atrás. Mas esta é a descrição que a Gazeta, a Tribuna, a Veja, a Folha de São Paulo e o Globo estão informando a nós todos os dias e toda hora em seus telejornais. Mas eu quero te chamar a atenção também para uma expressão no texto aqui, quando o texto diz, grita a sabedoria. A palavra sabedoria aqui nesse texto, ela não está se referindo a uma atitude, mas sim é uma pessoa. Não é uma pessoa humana, mas sim uma pessoa ou a pessoa divina, a pessoa do próprio Deus. Porque a sabedoria aqui, ela é uma personificação de Deus, do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso. E o discurso que essa sabedoria vai fazer aqui, esse discurso eloquente, ele deve ser o mesmo que atormenta homens e mulheres em todo o mundo. E o discurso eloquente da sabedoria precisa estar pulsando, latejando em nosso peito, onde o seu grito, o seu levantar de voz e o seu clamor ainda ecoam nos ouvidos da história. Certamente, o discurso eloquente da sabedoria não está apenas num tempo distante e desconhecido, e que está encoberto pela poeira do seu tempo, sem qualquer conexão com os tempos modernos, com os dias de hoje. Porque podemos afirmar que a sabedoria, ela está nas ruas, está na sala das universidades e das escolas, nas cortes do judiciário, nos salões dos palácios, nos sacrários e nos tabernáculos irrequietos da alma humana. Preciso aqui te chamar a sua atenção para algumas coisas importantes dentro do tema, o discurso eloquente da sabedoria. E a primeira coisa importante que nós precisamos compreender aqui é que o discurso eloquente da sabedoria é de uma reação desoladora quanto à situação da sua criação. Olha o versículo 20 e 21, que diz, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama a entrada das portas e das cidades, profere as suas palavras. Ou seja, a indiferença da nação estava presente nas praças, entre os muros e fora dos muros, na entrada da cidade e na cidade da nação de Israel, mas também creio que da nação do Brasil. Amados, e nós precisamos então compreender esse tipo de coisa, nós precisamos entender isso, que logo a indiferença, a blasfêmia, a loucura, o aborrecimento ao conhecimento estavam presentes em todas as áreas da cidade. Nesse sentido, a indiferença ela foi infiltrando de uma forma jeitosa em todos os segmentos da cidade. De tal maneira que essa indiferença das pessoas, ela tem sido como um fermento que está se levedando e está levedando toda a massa de toda a nação, de toda a cidade. Basta você olhar
né, para esse quadro, e você vai ficar mais ainda perceptível, né, que essa indiferença ela está crescendo nos dias de hoje e talvez muito mais. Talvez muito mais. Quando você olha para isso, você provavelmente deve estar assistindo essas coisas nos dias de hoje, onde uma sociedade perdeu os seus princípios, os seus absolutos e seus parâmetros de justiça. E aqueles, infelizmente, que formulam as leis e que deveriam usar dessas leis, que legislam a lei, que governam e que deveriam fazer isso de forma coerente, eles acabam julgando e fiscalizando e se envolvendo em esquemas de corrupção e de maldade, e eles acabam, então, pisando as próprias leis que eles mesmos fizeram, que eles devem executar e que eles devem fiscalizar. E nós vamos percebendo que, por causa disso, então, a cidade, ela age de uma forma muito mais truculenta para assaltar o direito das pessoas. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos perceber que esse é um retrato da própria sociedade brasileira. Olha, quando nós estamos assistindo homens perversos e sanguinários agindo ao arrepio da lei e ao estremecimento da lei, desafiando até mesmo o Estado e semeando insegurança e semeando até terror. O que nós temos assistido, se não, por exemplo, os cartéis de narcotráfico se transformando num poder paralelo e desafiando o Estado de leis, transformando o mundo e aterrorizando o mundo. E é isso que a sabedoria está aqui vendo. Porque a sabedoria, quando ela estava olhando, ela percebe a caotização da cidade e o colapso da nação de Israel, mas também do mundo em si. E a sabedoria aqui não apenas não vê respostas por parte das pessoas quando ela grita, quando ela levanta a voz e quando ela clama, mas a sabedoria aqui ela vê o mal triunfando na cidade. É como se a sabedoria estivesse olhando e falando para mim e para você, olha, né, as pessoas elas estão como que de braços cruzados, como que os seus ouvidos fechados, e elas estão aqui indiferentes e elas estão inativas à minha voz. Segunda coisa importante que nós precisamos ver desse discurso eloquente da sabedoria é a sua grande emergência. Quando você se atenta nos versículos 20 e 21 para os verbos grita, levanta a voz e clama. E quando nós olhamos para isso, ou seja, grita, levanta a voz e clama, são palavras que descrevem, sabe o que, amados? Olhem no seu texto, descreve urgência. A palavra gritar traz a ideia, amados, de urgência e de pressa. A palavra aqui, né, o levantar a voz significa querer ser ouvido. E a palavra clamar significa pedir socorro. O que isso significa? Que a sabedoria ela tem urgência, amados, de ser ouvida, não por causa dele mesmo, mas por causa do homem que ele criou, porque a sabedoria aqui é a personificação do próprio Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Esse discurso salta no meu peito e no seu coração. Porque você muitas vezes vê um homem mau, truculento e sanguinário prevalecer sobre alguém inocente, piedoso, e de repente alguém que anda com Deus, e geralmente se pensa, por que Deus não protegeu aquele inocente? Por que Deus não destruiu o mal? Né? Por que Deus não destruiu o feitor do mal sem que ele consumasse o desejo iníquo contra o inocente? Porque esquemas de corrupção prevalecem, porque a maldade cresce, e você olha para esse cenário e você diz, Deus, onde tu estás? O que estás fazendo? Porque tu permites isso?
E a sabedoria diz: eu estou gritando, levantando a voz e clamando, mas eles não estão me dando ouvidos. Deus está dizendo: olha, a cidade não está me ouvindo. Mesmo quando eu subo no muro para gritar, as pessoas não estão me ouvindo, não estão me dando atenção. Terceira coisa importante sobre o discurso eloquente da sabedoria. É que o discurso eloquente da sabedoria se esbarra na diferença, se esbarra na indiferença da cidade ou das pessoas. O versículo 22 diz: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Quando a sabedoria afirma que até quando, é porque ele já está gritando, já está levantando a sua voz e clamando há muito tempo. Ou seja, ele não fez este discurso eloquente agora. Não, ele não fez. Mas ele está clamando continuamente, prolongadamente. E o meio de se ter resposta ao discurso eloquente da sabedoria é que, em vez das pessoas se converterem a esse seu discurso, aumentarem, ele percebe, a sabedoria nota, ela percebe que a ignorância, a blasfêmia, os escarnecedores, os loucos e aquelas pessoas que aborrecem o seu conhecimento é que estão crescendo. Não é esse o retrato que nós temos visto no Brasil? Na verdade, o que a sabedoria percebe é que há uma inatividade por parte das pessoas e um desinteresse por parte delas. Nota aí no versículo 22 de novo, quando, olha só, a sabedoria está falando, o que Deus está falando: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Ou seja, o que ele está dizendo é que as pessoas ouviam, mas ignoravam, ficavam escarnecendo porque não amam o conhecimento da sabedoria ou da verdade, porque não amam a verdade, porque ignoram a verdade de Deus e ignoram o próprio Deus, e é isso que ele está dizendo. Então a sabedoria questiona: até quando? E o que é impressionante em todas estas perguntas que a sabedoria endereça às pessoas, ele tem a mesma resposta. Sabe qual é? A indiferença das pessoas. Então, verifique outra coisa. Quando parece que o mundo está com as rédeas soltas, quando o ímpio está prevalecendo, quando os homens maus estão roubando o horário público, quando homens estão se enriquecendo do dia para a noite, quando os homens que burlam as leis e se corrompem e são corrompidos por causa dessa lei, aonde eles procuram buscar vantagem em vez de cumprir de forma séria a lei, parecendo que Deus está... a ideia que temos é que parece que Deus está inativo e parecendo que Deus está em silêncio. Mas eu quero te dizer, acautelem, porque o juízo de Deus se aproxima. Porque Deus não está inativo, mas Deus está agindo na história, na sua igreja e na sua vida. Eu quero concluir mostrando isso para você no versículo 23. O 23 é como se fosse a conclusão desse discurso eloquente da sabedoria, quando ele diz, no sentido: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Quando parece que ninguém está dando ouvidos, a sabedoria ela vem e ela diz: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mesma cidade, em face das atrocidades orquestradas pelas pessoas movidas à ganância, mesmo diante de uma sociedade que se bestializa, rendendo-se à violência, Deus, olha só, isso aqui é fantástico, amado. Deus não desiste do ser humano, mas ergue a sua voz para confrontar o erro e oferecer perdão. Sabe por quê? Porque onde o pecado trouxe morte, a sabedoria oferece vida. Onde o pecado trouxe escravidão, a sabedoria oferece liberdade.
Onde o pecado afastou o ser humano de Deus e do próximo, a sabedoria oferece reconciliação. Isso é fantástico, amados. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. É o próprio Deus que vem atrás de nós, dessa nação, ou dessa cidade, ou das pessoas, que muitas vezes não tem dado ouvido. Talvez essa pode ser a sua noite, a noite da sua salvação, a noite de Deus permitir com que você ouça a voz da sabedoria que grita, que levanta a voz e que clama. Talvez hoje pode ser também a sua reconciliação. De repente você estava afastado e essa pode ser a sua noite. Essa também pode ser a noite da sua transformação. De repente você já ouviu tantas vezes uma mensagem semelhante. E até então a sabedoria não trouxe você para ele. Mas essa pode ser a sua noite. Eu gostaria de encerrar te perguntando: você tem ouvido o eloquente discurso da sabedoria? Você tem ouvido? Eu gostaria então de orar com você, meu amado irmão, mais uma vez e dizer obrigado. Amanhã, o nosso amado pastor, reverendo Alessandro Santarelli, ele volta no mesmo horário para poder continuar o capítulo 1 de Provérbios, do versículo 24 em diante. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, querido Deus, obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado, Deus, também pela verdade expressa na tua palavra. Obrigado, Deus, por saber que um dia o Senhor nos permitiu ouvir o grito, o levantar de voz, o clamor do Senhor, da sabedoria, do próprio Deus. Nós somos gratos, porque quem fez isso não fomos nós, que nós não temos condições alguma para isso. A tua palavra nos mostra aqui que nós somos rebeldes, totalmente longe do Senhor. Mas o Senhor nos traz, segundo a tua vontade, para perto de ti, segundo o teu querer, e nós agradecemos. Obrigado pelo teu povo que parou para ouvir a tua palavra. E aqueles também que vão nos ouvir. Que o Senhor permita que essa palavra possa chegar ao coração desses amados irmãos. Em nome de Jesus, Deus, aqui oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos até amanhã, se Deus assim, em Cristo Jesus, permitir. Obrigado, amados. Deus abençoe.